Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, a partir do primeiro verso do capítulo 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual lhes falei. Pois João Batista, ou João, batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ou o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e também nos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu estava meditando neste texto, um texto muito, palavras muito conhecidas porque é um texto ou um livro que nos remete aos Atos dos Apóstolos, a manifestação poderosa do Espírito Santo. É um texto em que nos desperta, é um texto que nos faz refletir sobre a nossa vida, é um texto que nos faz refletir acerca do poder de Deus, da soberania de Deus. É um texto que nos faz refletir acerca da nossa caminhada. É um texto que nos faz refletir acerca de algo tão importante que eu quero compartilhar com você hoje. Algo importante para a minha vida, algo importante para a sua vida, algo importante para os nossos dias, algo importante para que possamos realmente viver aquilo que o Senhor tem para nós. Alguns anos atrás, você deve se lembrar comigo de que aconteceu momentos ou alguns períodos em que apagões começaram a acontecer, por volta do ano 2001, por aí. Apagões, as luzes sumiam, estávamos em casa e a luz apagava. Até esses tempos chegou a acontecer em algumas cidades, né? Apagões, em que você tem que correr para a gaveta que você guarda a vela e acender a vela, ou procurar aquele farolete que há tempos está escondido lá. O duro é achar na escuridão.
E quando você mais precisa, é aí que você não encontra. Quanto você mais necessita, aí você não encontra. Quanto mais você necessita de uma luz, você não encontra o farolete, a vela e tudo mais, para que você possa enxergar um palmo à sua frente, para que você possa caminhar sem tropeços, para que você possa caminhar sem tropeçar em nada, ou bater o dedo na quina da cadeira ou da cama ou do sofá, né? Então nós temos esta questão, quando apagam-se as luzes, nós temos esta dificuldade, nós temos esta necessidade, para que possamos enxergar, para que possamos voltar a ver. E o antídoto para isso, na época, foi o quê? A divulgação de propagandas, um empenho para que realmente houvesse um racionamento. Ou seja, da mesma forma que acontece com a água, racionamento de energia, racionamento de água. Esse é o antídoto para que as coisas não fujam do controle. Esse é o antídoto para que as coisas não fujam, ou para que desandem. Para tudo existe um antídoto. Para tudo que nós precisamos existe um antídoto. Quando você passa por um período de enfermidade, você vai ao médico, e o médico, detectando o que é, ele te passa um medicamento. Ou ele vai te passar um medicamento, ou ele vai te encaminhar para um outro setor, ou você tem que tomar uma injeção. Antídotos para combater, quem sabe, uma gripe, para combater, quem sabe, ou seja, infinitas possibilidades que nós poderíamos citar aqui. Então, para tudo que nós precisamos existe um antídoto. Para tudo que nós precisamos existe, ou seja, para a escuridão também existe a luz. Diante da escuridão, quando se acende a luz, tudo fica bem. É só você escutar o seu vizinho, quando acaba a força, acaba a energia no seu quarteirão, e você está lá deitado, despreocupado, quando volta a luz, seu vizinho grita: "Ah, a luz voltou!" Você também já gritou, eu também já gritei. A luz voltou, é um alívio quando a luz volta. Apagões que acontecem e nos deixam desesperados. Como assim o antídoto para o apagão, para a escuridão é a luz? Desastroso é quando existe um apagão espiritual na nossa vida. Porque da mesma forma que um apagão doméstico, em uma cidade, em uma empresa, traz consequências, o apagão na nossa vida também traz consequências. O apagão espiritual também gera algumas consequências para nós. Nós nos tornamos frios. Nós nos tornamos frios a ponto de não perceber o que está acontecendo com a gente. Nós paramos de orar. Nós paramos de ler a Bíblia. Nós paramos de vir à igreja. Nada mais nos alcança da forma que deveria alcançar. E nós temos clamado por avivamento, e o avivamento é o antídoto para uma vida de escuridão espiritual. O avivamento, ele é o antídoto para a nossa caminhada espiritual, para aquele que vive um período de apagão espiritual. O que é o avivamento? O avivamento é dar vida. O avivamento é dar vida para aquilo que já não tinha vida, para aquilo que já estava morto. Nós podemos ver na história que aconteceram avivamentos, um despertamento para que tudo voltasse como deveria ser.
E nós temos buscado viver uma vida de avivamento na presença de Deus. E nós temos buscado viver uma vida realmente preenchida por este avivamento que nós necessitamos ao longo das nossas vidas, ao longo da nossa caminhada. Nós precisamos disso, como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, nós precisamos viver uma vida totalmente envolvida pela presença de Deus. Não apenas vindo aos cultos, não apenas participando dos cultos, mas uma vida realmente envolvida pela presença poderosa do Senhor. Eu acredito que a vontade de Deus realmente é enviar um avivamento sobre nós. Eu acredito que a vontade do Senhor é realmente enviar um avivamento sobre as nossas vidas, sobre as nossas igrejas, sobre os nossos lares, sobre as nossas casas. Eu acredito que a vontade do Senhor, porque isso parte dEle, é enviar um avivamento sobre a nossa nação. Eu acredito que a vontade de Deus é enviar um avivamento sobre o seu povo. Eu acredito realmente nisso. E nós precisamos disso. E nós necessitamos disso. Mas em um momento de oração na presença de Deus, juntamente com este texto, eu vejo algumas lições que nós não podemos esquecer na nossa caminhada. Eu vejo algumas lições que nós não podemos nos esquecer como igreja. Ensinos básicos para que realmente aconteça o manifestar do Espírito Santo de Deus. Lições práticas, lições dinâmicas, lições pontuais, lições que nos impulsionam a querer realmente viver um avivamento do Senhor. Lemos no capítulo 1, no capítulo 2, nós temos a manifestação do Pentecostes. Nós temos a manifestação de Deus no seu Espírito Santo. No Espírito Santo. Mas algumas coisas acontecem em um diálogo com o próprio Cristo, já ressurreto, com os seus discípulos. Algumas coisas que eu quero pontuar com você. Nós oramos por avivamento, sim. Nós queremos um avivamento, sim. Nós necessitamos de um avivamento, é claro que necessitamos. Mas algumas coisas pontuais nós não podemos esquecer para que possamos chegar lá, para que possamos desfrutar disso. Porque não adianta eu orar pedindo avivamento se a minha vida continua longe de Deus. Não adianta eu orar pedindo avivamento se a minha vida não condiz com o avivamento. Não adianta orar, não adianta eu curvar a minha fronte, não adianta eu dobrar os meus joelhos pedindo avivamento se a minha vida não condiz com isso. Se a minha vida é uma vida embasada no pecado, se a minha vida é uma vida longe dos caminhos de Deus, ainda que eu conheça, ainda que eu conheça os caminhos, ou o caminho, mas eu ando fora do caminho. Porque não existe como a luz ter comunhão com as trevas. Porque não existe como o santo
se manifestar onde não existe santos em Cristo Jesus. O Senhor está enviando sobre a nossa vida, sobre a igreja do Brasil, e eu tenho a total convicção disso, um grande despertamento para conserto. E eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho medo, porque o Senhor está levantando sobre a nossa nação, o Senhor está soprando sobre nós um novo tempo, um tempo de conserto, a começar do meio do seu povo, a limpar do meio do seu povo, para que o nome dele seja glorificado e exaltado em nossa nação. Não tenho medo. Eu não tenho medo de afirmar que o Senhor está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho medo de afirmar que o Senhor está levantando homens e mulheres cheios de sua presença sobre esta terra. Mas nós precisamos, como igreja, fazer o que precisa ser feito. Nós, como igreja, nós precisamos realmente abraçar a causa. Nós precisamos nos curvar diante da soberania do Senhor e viver diante de sua presença e soberana. Esses dias, essa semana, orando ao Senhor, o Senhor falava no meu coração: está chegando o tempo da mornidão cessar, porque eu estou voltando. Está chegando o tempo em que homens e mulheres estão sendo levantados para o reino. Não preocupadas com as suas vidas, mas preocupadas com o reino. Não preocupados com o que querem ou deixam de querer, mas preocupados com o reino. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas preocupadas com o reino. Porque nós não somos daqui. É disso que a igreja do Senhor precisa, é disso que nós estamos precisando, pessoas que vivam pelo reino, que abracem o reino. É um tempo de limpeza, é um tempo de purificação. É um tempo de purificação, é um tempo de limpeza. É um novo tempo sobre o povo. É um novo tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida, é um novo tempo sobre a igreja. E uma das questões nesse diálogo que nós acabamos de ler, algo que me chama a atenção no texto, antecedendo a manifestação do Espírito Santo, antecedendo aí o dia de Pentecostes, uma promessa, algo que deveria acontecer, algo que me chama a atenção, é que Jesus fala com os discípulos acerca do reino. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós precisamos voltar a falar do reino. Nós precisamos voltar a falar do reino de Deus. A mensagem central de Cristo era o quê? O reino. A mensagem central de Cristo era o reino. E nós precisamos voltar a falar do reino. Nós precisamos voltar com que as nossas rodas,
quando estivermos conversando, seja o reino de Deus. A grande questão é que nós estamos deixando de falar do reino de Deus. A grande questão é que quando nós nos reunimos, nós estamos nos esquecendo de falar do reino. Nós falamos de tudo, menos do reino. Nós conversamos sobre tudo, menos do reino. E nós nos esquecemos que é preciso falar acerca do reino, porque é o reino de Deus que transforma. Jesus fala do reino. Quantas vezes Jesus já tinha falado do reino? E já ressurreto, ele continua falando do reino. Já ressurreto, ele continua falando acerca do reino de Deus. O que falta nos nossos dias é voltarmos a falar do reino onde estivermos. O que falta nos nossos dias é voltarmos a falar do reino no nosso trabalho. É falar acerca do reino na nossa faculdade, nos nossos estudos, é falar do reino. Porque o reino de Deus está sobre nós. Falar do reino. Porque quando nós não falamos do reino, nós falamos de tudo aquilo que é contrário ao reino. Quando nós não falamos do reino, nós falamos de tudo aquilo que é contrário ao reino. Quando nós não estamos falando do reino, nós estamos falando aquilo que é contrário ao reino. Quando nós não estamos falando do reino, nós estamos falando de tudo aquilo que muitas vezes a Bíblia condena que nós não devemos falar. Nós precisamos resgatar esta vontade de falar do reino. Porque o reino do Senhor nos apresenta o Evangelho. E o Evangelho é o poder transformador na vida do homem e da mulher. Jesus fala acerca do reino. Jesus fala acerca de um reino em que Ele mesmo é rei. Em que não existe espaço geográfico, porque Ele está acima de tudo e acima de todos, porque Ele está acima de tudo, de todos e de qualquer circunstância. Falar do reino é a coisa mais especial que nós podemos fazer, meu irmão e minha irmã, porque falar do reino libera bênçãos. Falar do reino manifesta a presença de Deus. Quantas vezes em um lugar qualquer, você estava ali tranquilo, sentado, e alguém chegou do seu lado, e aí vocês começaram a conversar, e começaram a falar acerca de algumas coisas, e a pessoa descobre que você é cristão, que você segue a Cristo, e aí vocês começam a falar acerca do reino, e ali a manifestação do Senhor começa dentro de você, e você sai dali de outra pessoa. Por quê? Porque estava falando de reino. Não estava falando mal da outra pessoa. Não estava fofocando. Não estava falando daquilo que não precisava ser falado. Estava falando acerca do reino. Do reino de Deus. O reino de Deus precisa ser apresentado. E nós somos escolhidos para isso. Eles estavam conversando acerca do reino.
Eles estavam conversando acerca de algo mais precioso que nós temos na nossa vida e nós deixamos escapar muitas vezes. É a manifestação do reino em nós e através de nós. É a manifestação do reino em nós e através de nós, para que muitas coisas venham a ser transformadas e nós venhamos a viver em novidade de vida dia após dia. Mas hoje nós temos tempo para falar de tantas coisas menos do reino. Nós temos tempo para falar de tudo menos do reino. Nós temos tempo para falar de tudo menos 1 hora na agenda para marcar um café com alguém, para conversar acerca do reino, para conversar acerca daquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, acerca daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, no meio do seu povo. Nós não temos tempo mais para falar acerca de algo tão precioso quanto a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós não temos tempo mais para parar e falar: olha, eu preciso que você me ajude e ore por mim. Tem como? Porque nós temos tempo para tudo menos para falar acerca do reino. E por que nós devemos falar acerca do reino? Nós devemos falar acerca do reino porque o reino é a mensagem central de Jesus. O Senhor como Rei acima de todas as coisas. Em que hoje não mais Satanás é aquele que domina as nossas vidas, mas a nossa vida é dominada pela presença poderosa do Senhor. E isso não tem o que pague. Alguém que tinha certeza de que estava morto, alguém que tinha certeza de que estava no lamaçal do pecado, mas pela bondade, misericórdia e graça do Senhor, agora nós temos vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Mas não temos tempo de falar sobre isso. Por que devemos falar acerca do reino? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós. E falar sobre o reino é o mínimo que deveria acontecer, pois o reino está dentro de nós. Mas nós temos tempo para reclamar de tudo, para falar mal de tudo, mas não temos tempo para falar do reino de Deus, da sua presença. Mas eu acredito em um povo e uma geração que o Senhor está levantando que falará do reino de Deus. E que vidas vão ser alcançadas por essas palavras em nome do Senhor Jesus. Vidas serão impactadas na faculdade, vidas serão impactadas no trabalho, vidas serão impactadas dentro da igreja, vidas serão impactadas dentro das suas casas, porque a manifestação do reino de Deus é a palavra do Senhor que está sendo liberada, é a manifestação da presença dEle que é poderosa e suficiente. Por que falar do reino de Deus? Porque através do reino de Deus é alcançado, o reino de Deus é alcançado mediante o arrependimento. O arrependimento nos leva ao reino de Deus. As pessoas precisam entender que precisam se arrepender. Se arrepender dos seus maus caminhos. Se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Se arrepender das suas falhas, se arrepender de tudo aquilo que as afastam de Deus, se arrepender de tudo aquilo que está prejudicando a sua caminhada com Deus, porque devemos falar sobre o reino de Deus, acerca do reino de Deus, porque o reino de Deus é Cristo como Rei soberano. Cristo como Rei soberano. Por que falar acerca do reino? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a criação aguarda desesperadamente a manifestação dos filhos de Deus.
Ah, meu irmão, até quando nós vamos viver essa vida apática? Até quando nós vamos viver essa vida apática? A criação está esperando desesperadamente pela manifestação dos filhos de Deus. É tempo de falarmos acerca do reino. É tempo do reino de Deus voltar a fazer parte das nossas rodas de conversas, dos nossos círculos de amizades. É tempo das nossas conversas, Cristo voltar a ser o centro. Jesus fala acerca do reino. Nada mais acerca do reino. Precisamos disso nos nossos dias, necessitamos disso como uma das premissas para um avivamento. Precisamos deixar todo nó que nos impossibilita de avançar. Primeira questão, Jesus fala acerca do reino. Segunda questão, os discípulos chegam com uma pergunta que Jesus não dá muita moral para a pergunta. Os discípulos chegam com uma pergunta, a seguinte pergunta: olha, mestre, ô Senhor, ô Jesus, é esse o tempo em que as coisas vão mudar para Israel? É esse o tempo que as coisas vão mudar? A resposta de Jesus é: vocês não competem a vocês saber data nem nada. Porque isso é coisa de autoridade do Senhor. Competem a você nada. Por que vocês estão querendo saber? Eu aprendo uma lição com isso. Eu aprendo um ensinamento com isso. Cuide da responsabilidade que o Senhor colocou na sua mão. Desde que com o resto é com Ele. A direção já foi dada para mim e para você. A questão é que nós teimamos a nos embaraçar com as coisas desta vida. A mensagem de Jesus é: por que vocês estão preocupados com isso? Faça o que deve ser feito. Tira todo nó. A palavra do Senhor para nós hoje é: remova todo nó que possa estar impedindo você de avançar. Qual é o nó que está te impedindo de avançar? Qual é o nó que está te impedindo de prosseguir? Qual o nó que está te impedindo de conquistar? É uma ótima forma de começar 2019, detectando os nó que precisa ser removido. E que você sabe que está te atrapalhando de ter uma comunhão com Jesus, uma comunhão com Cristo. E o que tem de nó, né, irmão? O que tem de nó, né? O que mais tem é coisa para tentar nos tirar do caminho do Senhor. O que mais tem é coisa para tentar nos embaraçar. O que mais tem é isso. O que mais tem é algo para tentar nos travar. Uma ótima forma de começar 2019 é detectando nó. Ó Deus, quero que o Senhor remova esse nó aqui. Ó, quero que o Senhor ajude eu a remover esse nó aqui. Ó, não estou conseguindo sozinho não. Então me ajuda a remover esse nó. Começa a desembaraçar. Começa a desembaraçar. Começa a desembaraçar. Começa a desembaraçar. Porque até o final desse ano o Senhor vai te surpreender na sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Mas começa a desembaraçar. Remova todo embaraço. Sabe a questão hoje? É que você não sabe quem é cristão e quem não é. De tanto embaraço que tem. De tanto embaraço que tem, a gente não sabe mais quem é cristão e quem não é. Quem é chamado para fazer a diferença e quem não é.
está vendo todo mundo igual? É todo mundo igual. A ponto da pessoa vir na igreja e apontar, mas aquele lá é da sua igreja? Está todo mundo igual? Meu Deus do céu, às vezes eu fico olhando e eu vejo, meu pai, o que está acontecendo? Hoje, começa a remover os embaraços, irmão. Começa a se comprometer com as suas responsabilidades dentro da igreja também. Começa a se comprometer. Você vai ver como é que as coisas vão começar a deslanchar na sua vida. É assim que acontece, não é? Quando a mangueira está lá toda enroscada, passa água, sim ou não? Não passa, uai. Agora quando ela está esticadinha, você liga a torneira, aí a água passa. Aí você grita para a pessoa lá, saiu água, agora saiu água. Agora está vertendo água, por quê? Porque saiu as embrameiras. Começa a detectar as embrameiras da sua vida. Ei, jovem, começa a detectar as embrameiras da sua vida aí, ué. Mulher, homem, começa a detectar as embrameiras da sua vida. A gente precisa detectar. Ou você acha que às vezes eu não faço isso também? Isso aqui não. Sai fora. Sai fora, diabo. Aqui não. Aqui não. Aqui é a presença de Deus. O que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Se preocupe-se com as coisas de Deus, do alto, com aquele que alistou você, e deixe de se preocupar com as coisas que possam embaraçar o seu caminho. Aqui eu me preocupo com as coisas de Deus. É as coisas de Deus que governam a minha vida. É as coisas de Deus que governam a minha casa. É as coisas de Deus que governam o meu trabalho. São as coisas de Deus que me governam, porque eu nasci para louvor e para a glória do Senhor. Nasci para louvor e para a glória do Senhor. O autor aos Hebreus também escreve que nós devemos tomar cuidado, porque somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço. Terceiro e último lugar, as primícias para o avivamento, é entender que tudo é através do Espírito Santo de Deus. O homem não faz nada, irmão. Quem faz é o Senhor através do seu Espírito Santo. As palavras de Jesus são essas: vocês vão receber poder quando o Espírito vier sobre vocês. É o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo que realiza. Sabe quando o Espírito Santo vai começar a fazer? Quando a gente tiver mais tempo de ler a Bíblia. Sabe quando o Espírito Santo vai começar a fazer? Quando a gente começar a se arrepender mais dos nossos pecados. Quando a gente começar a entender que nós não somos perfeitos. Quando o nosso coração estiver quebrantado na presença do Senhor. Sabe quando o Espírito Santo vai começar a fazer? Quando nós começarmos a achar tempo para orar mais, para buscar mais, para passar mais tempo na presença dEle, para ter intimidade com Ele, para receber esse poder sobre as nossas vidas, para ter este momento de diálogo, para ter este momento de devoção, para ter este momento de dizer que Ele é lindo. Meu irmão, o Senhor não quer que você fale só quando você está aqui na igreja que Ele é lindo, através de canção, não.
Ele quer que isso seja constante na sua vida. Sabe aquela hora que você acorda, abre o olho e fala: Senhor, Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Tu és invencível. Tu és inigualável. Tu és poderoso na batalha. Tu és grandioso. Tu és soberano. É isso que o Senhor quer vir dos nossos lábios. Intimidade. Recebereis o poder. Essas são as palavras do Senhor. Eu quero o ministério de louvor aqui à frente, rápido. O Senhor quer ouvir a nossa voz. O Senhor está levantando uma geração sensível a isso. Uma geração que seja sensível a esta intimidade com o Espírito Santo de Deus. As palavras de Jesus são essas: nós precisamos do Espírito Santo, e isso não acontece por intervenções humanas, isso não acontece por mão de homens, isso não acontece pelo misticismo que está invadindo as igrejas, isso não acontece por aquilo que o homem acha que deve ser feito, isso acontece só pela misericórdia e pela manifestação do Espírito Santo de Deus.